Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de matemática. Abra o livro na página 94, vamos fazer a correção das atividades. Nós trabalhamos frações com denominadores diferentes, né? Então, ali nas atividades, a número 8 diz assim: efetue os cálculos em seu caderno e complete, né? Como eu disse para vocês na última aula, frações com denominadores diferentes, né? São frações onde você vai ter que encontrar o menor mínimo múltiplo comum para poder igualar e encontrar o resultado da fração, né? Então, na letra A nós temos 1 menos 1, 2, que é igual a 1 meio. A resposta, porque você vai ter que encontrar o MMC, né, entre 2 e 1, ok? Na letra B, 3 oitavo mais 1 terço. Aqui nós temos uma fração com denominadores diferentes, mas sendo uma adição, né? Então, a resposta vai ser 17 sobre 24. Na letra C, 4 terço, né? Agora nós temos uma subtração, menos 4 décimo, é igual a 28 sobre 30, ou, né? Daí você vai fazer a divisão, 14 sobre 15, tá? Na letra D, 5 oitavo menos 1 quarto. Então, primeiro você encontra o MMC listando os dois denominadores, né? Daí depois você você resolve, né, a subtração, tá? Então, é igual, na letra D, 3 oitavos. Na letra E, 3 sexto mais 3 quarto é igual a, né, 15, e daí é uma adição, 15 sobre 12 ou 5 sobre 4. Porque daí aqui 5 sobre 4 já é o MMC entre 6 e 4, né? Na letra F, 1 mais aí 8 sobre 15 avos é igual a 23, né, sobre 15. Aí na 9 diz assim: Evandro e Regina, né, foram a uma pizzaria e pediram uma pizza dividida em 8 partes iguais, né? A pizza foi dividida em 8 partes iguais. Evandro comeu 3 oitavos dessa pizza, né? E Regina comeu 1 quarto. Então, aí a gente já tem uma fração com denominadores diferentes, né? Que fração da pizza os dois comeram juntos? Aí a gente vai ter que descobrir, né? Vai ter que encontrar o MMC aqui, né? De cara a gente já sabe que é uma adição, porque daí a gente vai ter que somar o que os dois comeram, né? Daí a gente coloca 3 oitavos mais 1 quarto, que foi a fração que cada um comeu. Daí você encontra o mínimo, o MMC, o mínimo múltiplo comum, que é 3 oitavos, né? Mais 2 oitavos, que é igual a 5 oitavos. Então, o que os dois comeram juntos foi, né, 5 oitavos. Por quê? Porque a gente fez a adição, né? Primeiro a gente encontrou o MMC e depois a gente fez a adição do que os dois comeram, como tá dizendo no probleminha. Na letra B, que fração da pizza sobrou? Daí agora é diferente, quer saber o que sobrou. Então, a gente vai fazer o quê? Uma subtração. Então, vai pegar lá, ó, 8 sobre 8, que é a fração, o que foi dividida a pizza, foi em 8 pedaços, né? Mas, né, a gente encontrou ali já o que os dois comeram junto, mais 5 oitavos, pra gente descobrir, né, o que sobrou. Aí, a gente vai fazer a subtração, né? A gente vai encontrar o quê? O menor mínimo múltiplo. A gente vai encontrar o resultado ali do que sobrou. Então, a gente vai fazer a subtração. 8 menos 5 é 3 sobre 8. E aí, igualou, né? A gente sabe que 8, 3 oitavos, porque 8 foi a quantidade a fração total da pizza. E 3 ali é a subtração do que sobrou, né?
depois do que a gente encontrou o que os dois comeram. Vamos para a página 95. Diz assim, na 10. Mateus e Gabriel e Vitor foram contratados para realizar um trabalho pelo qual receberam R$360. Esse valor foi dividido entre eles da seguinte forma. Mateus recebeu 7 sobre 24 dessa quantia, 24 avos, e Gabriel ficou com um terço, né? Vitor recebeu o restante. Aí na letra A, que fração total Mateus e Gabriel receberam juntos? Daí a gente vai pegar o que Mateus recebeu, né? O que Gabriel e Vitor, né? Então vamos lá. Que fração total Mateus e Gabriel receberam juntos? A gente vai pegar o que os dois receberam ali no probleminha. Então, 7 sobre 24 foi o que Mateus recebeu. Daí mais, a gente vai ter que somar, porque quer saber o que os dois receberam junto. Então, a gente já viu que é uma fração com denominadores diferentes de adição, né? É uma adição de fração de denominadores diferentes. Mais um terço, que foi o que Gabriel recebeu. Aí, a gente vai achar o mínimo múltiplo comum, né? Que é 7 sobre 24, né? A gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre 24 e 3. Daí, mais, né, 8 sobre 24, que é igual a 15 sobre 24, ok? Achamos o mínimo múltiplo comum. Aí, agora a gente faz na letra B. Ele pede assim, que fração do total representa a quantia recebida por Vitor, né? Então, a gente vai pegar lá, ó, 24 sobre 24 menos, daí 15 sobre 24, que foi o que a gente encontrou ali do que eles receberam junto. Aí, a gente faz a subtração, que é igual, né, a 9 sobre 24. Igualamos os denominadores? Sim, porque o objetivo da fração com denominadores diferentes é você resolver ela e igualar o denominador, né? Para poder ficar com uma fração com denominadores iguais. Por isso que tem que encontrar o MMC entre a fração, tá? Na letra C, quantos reais cada um deles recebeu? Então, Mateus, 360 dividido por 24 é igual, né, a 15 vezes 7, que é igual a R$105. Que daí a gente tá transformando para reais agora, né? Aí, Gabriel, você vai pegar 360 dividido por 3, né? Que é igual a 120 vezes 1, que é igual a R$120. Então, você vai fazer agora aqui a divisão e depois a multiplicação, tá? Vitor recebeu R$360 também, dividido por 24, né? Que é igual a 15, né? Vezes 9, que é igual a R$135, ok? 11. Bianca fez uma viagem de carro da cidade A até a cidade B. No esquema estão indicadas a distância entre essas cidades, é a fração que ela havia percorrido quando fez as duas paradas para descansar e abastecer seu carro. Aí tem aqui a distância, né? 756 km. Aí tem primeira parada, né? 2 sétimos, segunda parada, 7 nono, né? Aí tem na letra A, quantos quilômetros Bianca havia percorrido quando fez a primeira parada e quando fez a segunda parada. Então, ele quer saber quantos quilômetros ela tinha feito em cada parada, né? Tanto na primeira quanto na segunda. Então, como é que a gente vai fazer, né? Ele deu a fração também. Então, primeira parada são 756 quilômetros, né? Dividido por 7, que 7 é o denominador, né?
é igual a quanto? A gente faz a divisão, é igual a 108. 108, né, vezes 2. 2 porque é o numerador. Primeiro a gente resolve com o denominador, depois a gente resolve com o numerador. Divide, depois a gente multiplica. Então, o resultado lá é 108 vezes 2 é igual a 216 km. Essa foi a quantidade de quilômetro que ela fez na primeira parada. Aqui a gente tá falando de descobrir o que? A quantidade de quilômetros. Então, a gente tem que fazer primeiro uma divisão e depois a multiplicação. Na segunda parada, a mesma coisa. Pega a quantidade de quilômetros, divide pelo denominador primeiro, né? Encontra o resultado 84, 756 dividido por 84, e daí multiplica 84 vezes 7, que é igual a, né, 588 km. Então, a gente descobriu aí a quantidade de quilômetros que ela percorreu na primeira e na segunda parada, né? Fazendo uma divisão e uma multiplicação entre numerador, denominador e depois entre numerador, ok? Na letra B, que fração do percurso representa a distância entre a primeira e a segunda parada? Então, a gente agora vai fazer o quê? A fração. 7 nono menos 2 sétimo é igual, a gente vai achar o MMC, é igual a 49, né, sobre 63, menos 18, né, sobre 63, que é igual a 31, porque daí a gente vai igualar agora os denominadores, a 31 sobre 63, ok? Vamos para a página 96. Na número 12 diz assim: Luciana fez 2 litros de suco para ela e seus dois amigos, Denise e Rogério. Luciana recebeu 1/5 do suco, Denise recebeu 1/8 e Rogério recebeu 1/4, né? Então, temos aí já uma fração com denominador diferente. Que fração da quantidade de suco os três receberam ao todo? Então, a gente já sabe que é uma adição, porque tem que somar o que eles receberam. Então, fica como 1/5 mais 1/8 mais 1/4, que é igual a MMC, 8, né? MMC, 8 entre eles e 40, mais 5 sobre 40 mais 10 sobre 40, que é igual a quanto? A 23 sobre 40, ok? Na letra B, primeiro a gente descobriu o que eles receberam, a quantidade que foi de suco que eles, no caso, receberam. E aí, agora ele pede assim, que fração representa a quantidade de suco que sobrou? Agora ele quer saber o que sobrou. Então, a gente já sabe de cara agora que é uma subtração, né? Então, 40 menos 23, né? Então, 40 sobre 40, né? Menos 23 sobre 40. A gente iguala o denominador na primeira fração, e na segunda a gente pega lá o resultado do que eles receberam juntos, e aí a gente faz o quê? A subtração, que é igual a 17 sobre 40, tá? Como na outra que a gente fez antes. Na número 13, de acordo com a empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o setor que mais consome energia elétrica no Brasil é o industrial, né? No gráfico está indicado a fração que representa o consumo de energia elétrica desse e de outros setores. Sabendo que o círculo representa o consumo total de energia elétrica, né? No Brasil, responda que fração representa o consumo de energia elétrica. Então, a gente vai lá no gráfico, né? Para descobrir isso. Então, lá nós temos 19 sobre 100, né? Aí temos ali. Então, vamos ver
Que fração representa o consumo de energia elétrica? Nas indústrias, 9/25. No comércio, 9/100. Nas residências, 29/100, porque tá indicando ali no gráfico e na legenda, é só vocês olharem, tá? Em outros setores, né, tem lá também o que é outros, né, 4/25. Agora, letra B. Que fração representa o consumo de energia elétrica, industrial e residencial juntos? Aí agora você vai ter que resolver, ó. Você vai pegar 9/25, de acordo com o gráfico ali, né? Mais 29/100, que é igual, MMC, 36/100 mais 29/100, que é igual a 65/100. A gente simplifica 13/20. Achamos, né? Achamos ali. Agora, na letra C, o setor comercial consome mais ou menos energia elétrica que o setor residencial. Que fração representa a diferença de consumo entre esses dois? Agora, ele quer saber, já disse diferença, a gente já sabe de cara que é subtração, né? Ele quer saber a diferença, qual desses que consome, qual desses aí que consome menos e mais energia, desses setores ali que ele colocou, comercial ou residencial. Então, você vai pegar 29/100, né? Que é o valor lá da energia residencial, a fração da energia menos residencial, né? Menos 19, né? 19 sobre, ali, ó, que é do comércio, sobre 100. É igual, MMC, 10/100, que é igual a 1/10. Então, achamos ali mais ou menos o que os dois setores consomem, ok? Pessoal, a gente vai entrar no outro conteúdo, mas eu vou deixar para a próxima aula. Que ele é um pouquinho grande, mas eu não vou entrar hoje já. Aí, semana que vem eu explico e a gente entra. Nós temos aí mais alguns dias de aula, eu acredito que vai dar para fazer esse pelo menos mais um conteúdo só, ok? Então, tenham todos um bom dia. Até a próxima aula de matemática.